Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Me chamo Rodrigo de Azevedo e, junto com a nossa colega Rebeca da Hora, nós preparamos um experimento que teve o tema Influência da luz na germinação das sementes e sua relação com a Covid-19. Nós somos alunos do curso de Biologia AD da UESC e vamos ministrar essa aula para vocês. Como foi o experimento? Quais foram os seus procedimentos? Prepare dois lotes de diferentes sementes e coloque-os em caixas plásticas cobertas internamente com papel absorvente umedecido. Nós utilizamos aqui papel toalha normal, aqueles que a gente tem dentro de casa. O primeiro lote deve ser mantido em completa obscuridade, né, envolvido em papel alumínio, e o segundo deve ser colocado em local de boa iluminação. Observe durante 15 dias. Nós observamos durante 7 dias, porque nós já tivemos resultados satisfatórios durante esse tempo. Como foi o experimento? Nós utilizamos alface, feijão, agrião seco, cebolinha e grão de bico, tá? Então esse grupo esquerdo aqui foi o grupo que ficou exposto, né, sem privação de luz, e o grupo direito foi o grupo que ficou com a privação de luz. Nós tivemos, depois de 7 dias, então, esses resultados. Um grupo com um crescimento um pouco mais lento e o outro grupo com um crescimento mais acelerado, né? E aí a gente pensa, né? Mas e aí, qual foi o grupo que foi mais acelerado? Qual foi o grupo que foi mais lento? A gente já tem umas ideias na cabeça e acredita que aquelas ideias são as ideias corretas, né? Ah, antes que vocês perguntem, o grão de bico, eles não germinaram e eles atraíram uma grande quantidade de fungos, né? E isso por quê? Fica essa reflexão para vocês pesquisarem em casa. Por que o grão de bico atraiu essa tanta quantidade de fungos para eles, né? E não germinaram, tá bom? Voltando ao nosso experimento aqui, né? De fato, o que aconteceu aqui? Então, qual foi o grupo que foi mais lento? Qual foi o grupo que foi mais acelerado? O grupo que não teve privação de luz, aquele que esteve exposto realmente ao sol, foi esse grupo de cima, que teve um desenvolvimento um pouco mais lento. Vocês conseguem perceber que a cebolinha, o alface e o agrião seco, eles se desenvolveram, eles germinaram quase todas as sementes, né? Mas a cebolinha e o feijão não, eles tiveram mais dificuldade, no sentido de que tiveram a germinação um pouco mais lenta. Já o grupo que foi mais acelerado, como a gente consegue perceber aqui, foi o grupo que foi com privação de luz, aqueles que estavam envoltos no papel alumínio. Quase 100% das sementes germinaram, somente duas do feijão que não germinaram, mas o restante todos germinaram, né? E aí a gente vai conseguir tentar entender o porquê disso, né? Porque, na verdade, foi um choque até pra gente mesmo que estava aqui fazendo o experimento. A gente acreditou que seria o contrário, né? Eu acho que vocês também estavam pensando que seria o contrário. Mas e aí, por que isso aconteceu? Vamos explicar um pouquinho agora. Sem a privação de luz, aqueles que estavam, né, expostos ao sol, eles cresceram de maneira mais lenta porque eles não estavam com tanta pressa, vamos dizer assim, de procurar nutrientes, de procurar, né, realizar a fotossíntese através da luz solar, enfim. Desculpa. Eles se desenvolveram de maneira normal. A gente consegue perceber aqui a cebolinha, né, com a progressão mais normalzinha, né? Você vê que sementes, ó, já estavam começando, outros um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, outros um pouquinho ainda mais. A gente consegue ver que o agrião seco aqui, ó, eles começaram já a investir em folhas, então já pegaram as folhas justamente para poder captar a luz solar, né, transformar isso em energia, né? Realizar realmente a fotossíntese para poder fazer esses processos de crescimento um pouquinho melhor. E o feijão, por ser uma semente maior, a gente consegue perceber, né, o investimento dele de caule, né, uma coisa mais grossa, justamente porque eles precisam de algo um pouco mais forte para poder se sustentar. A gente fez incisões aqui em feijões que não germinaram, e a gente consegue perceber que eles estavam já se preparando para a germinação, tá? Ó, tá vendo? A folhinha dele, ou a folhinha não, né? A preparação deles para germinar, a gente acredita que com um pouco mais de tempo eles germinariam de uma maneira mais, assim como os outros feijões, tá bom? E com a privação de luz, a gente tem aqui a cebolinha e tem aqui o agrião seco. Você vê que eles estão bem parecidos, né, os aspectos. Primeiro que as suas folhas que eles investiram são bem amareladas. Eles não possuem a clorofila justamente porque eles não fizeram a fotossíntese. Eles não conseguem a luz solar, então eles não conseguiram ativar a questão da clorofila. Então a sua coloração é amarelada. Você vê que é bem amarelada, mesmo pensando no verde, mas é mais amarelado, tá? Um grande investimento em caule, mas justamente isso por quê? Isso é chamado de estiolamento, porque o caule, ela investe tanto em caule justamente para poder procurar alguma luz. Então ela vai, procura luz, então o caule ele cresce de maneira exacerbada. Além disso, eles tiveram investimento em raízes, já que eles estavam precisando de nutrientes de alguma forma. Então ele estiolou, né, fez o estiramento do caule, cresceu daquela forma exacerbada procurando a luz, e a raiz é para poder procurar algum nutriente de algum lugar. Essa foi a estratégia deles para poderem sobreviverem.
Aqui vocês conseguem perceber, ó, o crescimento em raiz, tá vendo? Ó? Quando a gente levantou o papel toalha, algumas raízes aqui, raízes para o lado, raízes para baixo, tá bom? A cebolinha, ele foi da mesma forma com o crescimento, da mesma forma com aqueles outros dois, o agrião seco e o alface, só que o crescimento do caule dele foi ainda maior. Então, eles começaram a deformar o seu caule porque eles encontraram a barreira. Eles cresceram, encontraram a barreira e eles começaram a a deformar, tá? Esse aqui está bem deformado, consegue perceber que ele quase dá uma volta completa, né? E a mesma coisa aconteceu com a sua raiz. A raiz cresceu bastante e a raiz começou a deformar também, justamente por causa da barreira física, tá? O feijão, por ser uma semente maior, você viu a quantidade de investimento em raízes que ele teve, né? Ele cresceu, né? Fez aqui é o caule dele, ele fez até o ganchinho, que é o epicótilo, né? Que além de suas funções internas, ele serve justamente para perfurar a terra, né? E conseguir, né, sair e ir para a luz solar e conseguir seu desenvolvimento. Mas eles investiram uma grande quantidade também em raiz, ó, as raízes mais grossas do que as sementes, as várias raízes, na realidade, ó, enquanto aqui a gente só tem uma raiz, a gente tem esse aqui com um, dois, três, quatro, cinco raízes, justamente para eles procurarem, né, nutrientes para poder se desenvolver de uma maneira melhor. A gente conseguiu aqui, ó, como a raiz é mais grossa. Quando a gente abriu, ó, a raiz perfurou e já perfurou a outra parte que estava embaixo. Quer dizer, a parte do feijão foi até um pouco mais forte, principalmente em relação à raiz. Então, quais foram os resultados do nosso experimento? Estiоlamento, como foi explicado, né? Crescimento exacerbado do caule, procurando a luz solar, justamente para poder manter sua sobrevivência. Fotoblastia no sentido de que, mesmo no escuro, a planta consegue absorver a luz vermelha, né? Em aspecto FV, justamente para que eles consigam, né, se manter, consigam se desenvolver. Existe essa luz vermelha no escuro e também no claro, que são diferentes aspectos da luz vermelha. E a planta consegue, então, muitos já se perguntam, né, mas embaixo da terra não tem luz, como é que eles conseguem se desenvolver? É justamente também por causa disso. Aspectos dos crescimentos, os crescimentos foram diferenciados, enquanto aquelas que estavam expostas à luz, eles cresceram de uma maneira lenta, gradual, né? Aquelas que não estavam em contato com a luz, elas cresceram de uma maneira acelerada, justamente porque eles estavam precisando, de alguma forma, encontrar luz, encontrar nutrientes para a sua sobrevivência. A coloração, justamente porque, se a gente lembrar daqui se desenvolveu de maneira mais lenta, né, que estava na luz, aquele agrião seco que estava com aquelas duas folhinhas verdinhas, bem verdinhas, né? Justamente porque ele já começou a realizar, né, processos de fotossíntese e tal. E a coloração bem amarelada das outras, já que ela não conseguiu, né, encontrar a luz, então ele não teve clorofila, como foi explicado anteriormente. E um grande investimento em raízes daquelas que não estavam, ou daquelas que estavam com privação solar, ou privação da luz, justamente porque eles precisavam procurar nutrientes de alguma forma. Se eles não achavam, né, a luz, tinha a barreira da luz e a luz não penetrava dentro do papel alumínio, eles começaram a investir em raízes pela ali para ver se eles conseguiam achar algum tipo de nutrientes para conseguir sobreviver. E qual é a relação da luz então com os seres vivos? A gente já conseguiu ver a relação da luz com as plantas e nós, seres humanos, né? Qual é a relação da luz? Primeiro que a luz, a luz solar, né? Ela é uma grande precursora da produção da vitamina D, que a vitamina D tem um papel-chave da fixação do cálcio nos nossos ossos, né? A gente sabe que o cálcio, os nossos ossos é feito prioritariamente de cálcio e a partir dos 40 anos, principalmente as mulheres, a perda de cálcio é muito grande. Então deve existir a suplementação de cálcio no sentido justamente porque doenças como osteopenias, osteoporose são mais comuns nas mulheres justamente por causa disso. Então a caminhada na luz solar, 20 minutos, 30 minutos na luz, contanto que a luz não seja aquela luz muito forte, para poder não prejudicar, mas é importante justamente para produzir essa vitamina D e é essencial para o cálcio. Além disso, a luz solar ela desencadeia processos químicos importantes no organismo que liberam hormônios essenciais para nossas atividades diárias. Elas geram calor necessário para que haja a homeostase. A homeostase, para quem não sabe, é o equilíbrio, né, que o corpo, que os organismos precisam para poder sobreviver. Além disso, isso é de maneira direta. Você recebe a luz, absorve, acontece esses processos. Mas e de maneira indireta? Como é que ele está relacionado, né? A gente tem essa pequena cadeia alimentar aqui, em que o capim, que ele é o produtor, que é um ser fotossintetizante, ele recebe a luz, né? Produz energia, né? Libera O2 no oxigênio, absorve o CO2, né? Que isso é extremamente importante para o nosso ar, né? Fora as outras importâncias que possuem as plantas, né? Elas são consumidas pelo consumidor primário, que seria a vaca,
vaca, mas assim, o ser humano pode ser um consumidor primário, aqueles que optam em apenas consumir os seres fotossintetizantes mesmo, mas a gente consegue entender de uma maneira bem simples aqui, tá? A vaca consome o capim, o ser humano consome a vaca, aqueles que comem carne, né? E os decompositores consomem os restos, né? Aqueles que se decompõem. Qual a importância então da luz? Apenas quem consegue sobreviver com luz, seres fotossintetizantes, que são os produtores. Né? Se não existissem os produtores, não existiriam os consumidores, não existiriam os seres humanos, os decompositores, enfim. Né? Então a importância de uma maneira direta, mas indireta, mas totalmente direta, a luz é justamente importante para a nossa manutenção de vida, né? Justamente no nosso ramo alimentar, tá bom? E o que isso tudo tem a ver com a Covid-19, né? Existem vários e vários artigos, várias pessoas falando um monte de besteira em relação ao Covid-19, uso de cloroquina, uso de ivermectina, uso de não sei quantas coisas, até que chegou no uso da vitamina D, né? Então eles falaram que a vitamina D era importante no combate ao Covid-19, falaram que fizeram estudos com mais de 700 pessoas. Gente, isso é fake news, isso não existe, tá? Eles até falaram que, ó, vitamina D abaixo de 17 nanômetros por mililitro ocorre 100% das mortes. Quer dizer, se você está com a vitamina D baixa no sangue, então você vai morrer de verdade. Então, gente, isso não existe. Isso é balela, isso é fake news. Vocês têm que ter bastante cuidado ao ouvir o que uma pessoa está falando, ou veio na televisão, ou veio principalmente aqueles que estão na frente da mídia, né, falando várias coisas sobre o Covid-19, eles têm que ter consciência do que é aquilo que é certo e do que é errado. Quando vocês ouvirem algo nesse sentido, pesquisem, procurem artigos comprovados cientificamente, procurem artigos que são da Organização Mundial da Saúde, que são pessoas que estudam diretamente sobre isso aí, justamente para poder nos ajudar nesse tempo que é tão conturbado, e várias pessoas falam muitas coisas, às vezes até mesmo para nos prejudicar. Então tome cuidado, viu? Vitamina D e Covid-19 não tem nenhuma relação, tá ok? Por fim, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Espero que vocês levem isso para a sua vida, né? Façam esse experimento em casa, é bastante interessante. Peguem umas sementes, coloquem lá, preview do sol, ou não faça prevenção do sol. Eu acho que muitos já fizeram esse experimento com algodãozinho, feijãozinho, quando a gente tá lá no Fundamental 1. Mas isso é bastante interessante para você poder entender qual a importância da luz, né, para os seres vivos, tá bom? Muito obrigado por tudo, e é isso aí. Até a próxima aula.